E esse projeto Leituras do Acervo, ele surgiu primeiramente, um pouco bem diferente do que ele está sendo, como ele foi repensado no ano passado, no momento de implantação do Museu Afro-Brasil em 2004, 2005, pelo comitê interdisciplinar que existia. Mas depois de quase 15 anos, o museu, vocês sabem, é um museu jovem, de 15 anos, portanto, como acervo constituído para museu, é jovem também. É um acervo jovem. Não que as obras sejam jovens, né? Mas a concepção de acervo, a organização dessas obras como um acervo, ela tem 15 anos. Por isso, tem uma pesquisa infindável para ser realizada. Nós temos uma pesquisa sobre essas obras que ela é incipiente, ela tem um começo. Nós levantamos internamente segmentos do acervo que merecessem um estudo inicial, porque tinha que começar de algum lugar. Elegemos internamente entre as equipes 3 módulos do acervo, pedindo para que Emanuel, que é o diretor-curador, fundador e organizador do acervo, escolhesse 2 para ser submetido a uma enquete popular. Ele falou, não vou escolher não, põe os 3, que ele achou que os 3 mereciam estar na enquete, que era a arte contemporânea, o outro segmento era os documentos históricos do museu, e o outro é tecnologia e design. O que ganhou foi arte contemporânea. Então, nós fizemos uma seleção de alguns pesquisadores para ficarem, no primeiro momento, 4 meses, mas nós estamos há quase 8 meses e vamos continuar o ano que vem, estudando obras de arte contemporânea. E os pesquisadores foram para o acervo, junto com as equipes de documentação e de conservação, para levantar alguns nomes de artistas contemporâneos. Ficamos com 17. A lista é muito maior, mas selecionamos os primeiros 17, que estão, na verdade, de certa forma, circulando um pouco mais também pelos espaços museológicos, pelos espaços da arte. E desses 17, nós escolhemos alguns para trazer para discutir com vocês aqui. Esse trabalho foi feito, esse processo inteiro está sendo feito com um apoio fundamental, sem ele não poderia acontecer, do núcleo de salvaguarda. Os conservadores estão juntos com as equipes, abrindo as obras, desmontando obra, né? A documentação está junto, trazendo os dados, e a curadoria, na pessoa do Emanuel, também trouxe muito material de bibliografia para localizar coisas que ele tinha que não estavam aqui. Então, é um processo que envolve algumas áreas de trabalho do museu. E é fundamental entender que esse encontro não é uma apresentação de resultados. A ideia é que esse momento seja incorporado na pesquisa. As questões levantadas, os problemas trazidos, as reflexões sejam posteriormente incorporados no nosso processo de pesquisa. Então, esse encontro faz parte do processo maior da pesquisa, do Leituras do Acervo. O projeto Leituras de Acervo para a gente foi muito rico e relevante, porque ele nos permitiu, para além de nos permitir uma revisão da catalogação das obras, enfim, do nosso processo de documentação, né? Então, assim, os laudos técnicos das obras foram revistos, as medidas foram revistas, nós podemos refazer os registros fotográficos de uma forma mais adequada. Uma pesquisa é esse renovar sempre, esse reavaliar, esse voltar atrás ou ir à frente. Então, para mim, de fato, é fundamental ter esse trabalho dentro da instituição museológica, né? Ainda mais uma instituição tão jovem quanto o Museu Afro. Um projeto extremamente importante, né, de rever seu próprio acervo, uma instituição rever seu próprio acervo, repensar
novas estratégias de externar conhecimento. Essas obras em contato com o público, elas realmente ganham o sentido que elas devem ganhar, né? Porque uma obra de arte, ela só desempenha seu papel de fato quando ela é em contato com esse público, né? Para além disso, eu acho que teve uma troca bastante rica com os pesquisadores, então, enfim, esse entrosamento com a outra equipe foi bastante rico e nos ajudou também a olhar o nosso processo de trabalho na documentação, principalmente, ele é muitas vezes mecânico, né? Então a gente pôde olhar para essas obras de uma forma com um tom um pouco mais reflexivo, né? O que ajuda bastante. A pesquisa dentro da instituição museológica, na verdade, ela é um fio condutor que ajuda a costurar as várias áreas, né? Então, a gente pensando o museu enquanto o lugar, né, da guarda, da conservação e da extroversão das obras de arte, ele precisa ter a pesquisa que reunindo, né, esses vários setores, digamos assim, porque é através dela que a gente consegue as informações, as conexões entre os vários setores. Então alimenta, por exemplo, né, a catalogação, a conservação em termos de materialidade da obra e produz pensamentos, conteúdos para o público. O museu tem uma função social que é extremamente relevante, que é atribuir sentido para um patrimônio, ou seja, as obras que fazem parte do acervo é o nosso patrimônio, é um patrimônio que conta a nossa história a partir de um outro ponto de vista, que é um ponto de vista considerando a diversidade, considerando as contradições, né, do que foi esse processo de diferentes culturas em contato, né, para formar uma sociedade, a partir da potência, da contribuição intelectual, artística, cultural, né, nas suas variadas formas, da população negra aqui no Brasil. Eu entendo o Museu Afro-Brasil como um museu referencial, né? O acervo do museu, ele dialoga com o acervo de outras instituições também, mas a produção de conhecimento que se faz aqui, ela é parte de um outro lugar. Este acervo, né, já que trata, em maioria, da produção de artistas negros, é importante se repensar na questão historiográfica, né, de como é possível construir novas narrativas, né, repensar novos discursos, né, em um movimento do qual acompanha a produção de arte contemporânea. Foi uma experiência importante para pensar como é possível renovar a historiografia da arte brasileira no sentido de pensar novas abordagens e de novos objetos artísticos. Questionando convenções artísticas, cânones, né, assim como também o que já foi estabelecido como uma narrativa da arte, né? E este museu, o Museu Afro-Brasil, ele foi um museu inicial, um museu importante para a retomada e para a discussão desses valores e para a discussão dessas obras de arte, desses artistas. Então, no sentido de uma abordagem, para além dos cânones artísticos, esse museu cumpre a sua função original, que é trazer à tona uma série de artistas até então desconhecidos ou até então marginalizados pela historiografia da arte. E esse projeto, no sentido de produção de conteúdo, vem aprimorar a discussão sobre esses artistas que cada vez mais vêm sendo discutidos tanto na academia quanto nos museus e galerias. Esse projeto de pesquisa, de fato, ele abre um universo, né, de discussões e de conhecimentos que são essenciais aí para a formação do Brasil enquanto país, né, enquanto união e enquanto cultura, né, a gente precisa ter sempre essa movimentação e esse olhar que vai fazer frente aí a esses 400 anos de escravidão e de violência que a gente viveu, né? Então acho que de fato é um começo de um trabalho que ele precisa continuar aí fervilhando para a gente poder ir renovando os nossos olhares para o mundo, né? E para nós mesmos, enquanto brasileiros. Todos os esforços nesse sentido, né, de se aprofundar nessas questões são de extrema relevância e importância, porque é uma história que ela é
traz heranças das mais diversas, positivas e negativas, e quase sempre é a negativa que nos afeta na sociedade. Então, eu acho muito importante a gente procurar, né, trazer esse sentido de equilíbrio, de narrativas, né, de disputa de narrativas, pensando numa ideia de emancipação mesmo, né, da sociedade, de igualdade, da gente viver de fato livre, né, numa ideia de liberdade efetiva na sociedade. Porque esse projeto, ele tem esse caráter. Ele não é só olhar para a produção de alguns artistas, é olhar, rever toda a nossa história, rever nossa postura, se rever, né, enquanto ser humano na sociedade.